Olá pessoal, vamos lá para mais dois capítulos aí do livro, né, Os Códigos do Milhão, do Pablo Marçal. Vamos aí hoje pegar aí o capítulo 8, né, a arte de extração de diamantes. E o título da live dele foi Como Criar uma Nova Fonte de Renda em 24 Horas. Enfim, vamos aí partir para o capítulo, já, né, para o capítulo 8, que é a arte de extração de diamantes. Então, o que é isso? Né? Como você capturar aí as intenções e os drivers mentais seus, né, e das pessoas às quais você tem convívio. Então, existem técnicas, né, para extrações e para extrair esses diamantes, né, do ser humano, né, que são como a pessoa realmente pensa, né? Então, qual é os drivers mentais que fazem com que ela prospere, né? E também ali você consegue identificar os bloqueios, né? E é muito simples, né? É através de perguntas. Então, quando você consegue fazer a pergunta certa, né? Colocar a pergunta de uma forma a qual faça com que a pessoa realmente pense para responder, né, você consegue extrair aí muita informação. Né? Então, quem não sabe fazer perguntas não consegue chegar a um bom resultado no processo de negociação. Então, assim, tudo desse livro é voltado, né, à mentalidade e à prosperidade, negociação, vendas, enfim. Né? Então, é um livro muito interessante e os sábios vivem fazendo perguntas. Né? Então, é uma colocação que ele faz. E aí a gente tem que fazer pergunta. Né? Existem três tipos de perguntas. Né? A primeira delas é você fazer pergunta para você mesmo. Né? Você aprender a arte de perguntar para você mesmo. Né? Do que acha, o que sente, ouvir, né, o seu sexto sentido. Então, assim, se você não consegue ter uma resposta, né, a segunda é para Deus. Então, converse com Deus, pergunte a Ele. Se você perguntou primeiro a você e não teve, pergunte a Ele, né? Pergunte a Deus. Às vezes Ele não te responde, mas Ele te revela um nome. Né? Ele te revela um nome, uma pessoa a qual você possa, né, estar aí. Às vezes pode parecer uma coincidência, né, mas ele vai te revelar alguma coisa. E então, assim, se nem Deus te responder ou nem um nome você obtiver, né, pergunte a um próximo, pessoa que está passando próximo a você. Você pode fazer a pergunta e ver o que ela vai te responder. Se você está, né, ocupado com muita coisa, não vai ter tempo para prosperar. Treine a fazer perguntas. Né? Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar, isso é fato. Né? Existe aí ciclos, né, da realidade, da sua autoimagem. Né? Então temos aí um bloqueio, uma autoimagem, uma necessidade de aprovação, que também é um bloqueio mental. E quando esbarramos, geralmente, né, quando não conseguimos obter resposta das nossas perguntas, então é porque temos bloqueios. Né? Então, e ele diz ali, né, que tudo que é real vai fazer um giro e vai voltar para se conectar com a realidade. E precisamos de sentir. Né? Então, assim, precisamos aguçar os sentimentos, né? A interpretação da nossa realidade. E ele fala que o segredo da vida aí, né, não é o que você faz, mas
o que você interpreta, né? Então, assim, é o que você sente, né? A sensação que você tem da situação, da conversa, do momento. Então, é você conseguir ter um sexto sentido mais aguçado. E juntando, aliando aí a técnica de fazer perguntas. Então, isso é muito interessante. Isso traz aí um benefício gigante aí, né, para prosperidade pessoal, mental, né, e para os negócios também. Uma mentalidade rica quer dizer que você conseguiu ressignificar um monte de bloqueios, né, o que eu estava falando ali dos bloqueios de necessidade de aprovação, de escassez, de autoimagem. Então, assim, são bloqueios que nos impedem, né, de prosperar aí de uma forma aí que você não consegue sair daquele ciclo, né? Porque ele sempre, você sempre está esbarrando nele. Então, e uma outra forma também, né, de você evoluir é você não criar expectativa às pessoas, né? Você não fazer as coisas dando expectativa às pessoas. Por quê? Porque quando você cria expectativa e você não consegue cumprir aquela situação, a pessoa se frustra com você, né? Porque às vezes ela tem uma mentalidade menor ou inferior à sua, e isso acaba complicando aí muitas vezes os próprios relacionamentos, né? Então, assim, quando você não cria expectativa, né? Ou quando você diz, ó, eu sou pior do que você imagina. Então, assim, quando você coloca para a pessoa às vezes porque eu queria saber, não, mas eu sou pior do que você imagina, né? Você acaba podando a pessoa e você acaba fazendo com que ela tenha uma percepção diferente sua. E aí você não cria uma expectativa, né? E porque criar aí uma imagem, né, sobre você, uma expectativa, isso gera muita frustração, como já falei, né? Veja, se você deu o seu melhor nesse último ano, então assim, até para você também é bom fazer isso, porque essa crença você tem que superar, né? Tipo, você também não colocar expectativa nos outros, porque a sociedade hoje coloca expectativa nas outras pessoas, e daí quando você não tem a expectativa cumprida, né, quando você não consegue atingir aquele objetivo, através da situação, de uma ação de um outro, você acaba entrando em uma frustração, né? Então, a arte aí de extração de diamantes é você configurar o seu cérebro, né, para fazer perguntas a você, porque ainda está neste momento um emprego, por que você ainda está no momento aí, né, nessa situação que você está? Pare e se pergunte, por que eu cheguei só até aqui? Né? Por que tem gente que prospera, que vai além e eu só consigo vir até aqui? Então, assim, essa é a forma de você perguntar, né? Você irá prosperar muito quando você conseguir eliminar os bloqueios ou ressignificar esses bloqueios, identificar. Só o fato de você identificar algum bloqueio mental desse, você já consegue trabalhar eles e muitas vezes ressignificar eles mais fácil, né? Porque temos bloqueios, mas nós não conseguimos auto-identificar. Às vezes necessitamos que outro traga para a gente, né? E quando muitas vezes os outros trazem para nós e soa doído, né? Então assim, ou fazem uma pergunta e bate no ego, né? Bate num bloqueio. Isso é bem complicado, mas a gente tem que estudar muito ainda como funciona a mente humana, como funciona o comportamento, né? Para que a gente consiga evoluir e a gente ter uma mentalidade aí diferenciada e que não sofra tanto também, né? Porque quando você se frustra com uma situação, acaba gerando um sofrimento, acaba gerando uma situação aí, né? Uma angústia. E a sua glória está em resplandecer o que Deus colocou aí dentro, né? Então, assim, sempre voltando-se
no seu propósito divino, né? Fazer perguntas abertas, né? Porque as fechadas, as respostas são sim ou não, né? Então é uma pergunta que não faz com que a pessoa pense. Quando você faz uma pergunta aberta, tipo, o que te faz feliz? Né? A pessoa vai ter que parar, raciocinar ali, né? Fazer, poxa, o que me faz feliz? Então é uma pergunta aberta, né? São perguntas mais inteligentes. Aprender a fazer perguntas para revelar a intenção, né? Não para obter resposta. Então, assim, com perguntas inteligentes, você consegue revelar a intenção da pessoa, né? O sentimento é a interpretação da realidade. Né, dê um nome aí ao sentimento ao qual você passa, né, o que você está sentindo, ou quando você passa por uma situação, às vezes um pouco que te tira do normal, né? Procure dar um nome, né? Procure aí obter a sensação com mais clareza, aonde que está pegando, está um aperto no peito, poxa, está uma dor na coluna, né? Às vezes acaba tendo aí até uma situação aí de um torcicolo, né? Travou o pescoço, poxa vida, mas a pessoa passou, se você for ver, a pessoa passou por uma situação que mexeu, abalou ela psicologicamente e acabou, né? Uma tensão, acabou tendo um mau jeito no pescoço, na coluna, enfim. Então isso é comum, né? Tudo emocional. Você veja o que pode causar a emoção, né? Os sentimentos mal interpretados ou, né, enfim, mal interpretado, né? No sentido geral aí. O sentimento é um mundo, né, entrando em mim através da ação ou omissão, né? Porque o sentimento ele vai ter essa resposta, ou você deixou de fazer algo, ou você fez algo e depois falou, putz, não podia ter feito isso, né? Ou você numa situação, você ficou, se absteve de ter uma ação, né? E falou, não, poxa, eu devia ter tido uma reação diferente, né? Ou eu tinha que ter falado para aquela pessoa naquele momento, naquela situação. Enfim, isso vai de cada um, de como da situação, né? Mas enfim, é algo aí que traz aí, o livro traz e o Pablo traz para a gente refletir, pensar, né? Nos nossos atos, nas nossas emoções, nas ações, sensações que temos durante o dia, no decorrer aí da nossa vida, né? Ele diz ali, né, que uma mentalidade rica é porque a pessoa conseguiu ressignificar muitos traumas, né, e conseguiu instalar novos drivers. Pense você, a nossa mente é como um celular, você quer abaixar aí um Uber da vida, você tem que ter espaço na memória, né? Para você abaixar um novo driver ali, você quer instalar um outro aplicativo. Então, assim é a nossa mente. A gente vai instalando drivers novos, a gente vai eliminando os velhos, vai ressignificando, e aí a gente vai evoluindo mentalmente, né? E ele diz ali, né, que sentimentos errados vai expressar ações erradas, né? A realidade é uma frequência, basta sintonizar. Exatamente. Então, vamos para o capítulo 17, né, as 5 fases de qualquer empresa, né? Como falei, ele tanto fala de mentalidade quanto de negócio nesse livro, então é um livro muito bom. A empresa tem 5 fases, né? Ele fala que a vida da gente também tem 5 fases, mas vamos focar em empresa. Primeiro, você abre a empresa. Para você abrir a empresa, primeiro você criou uma ideia, né? Veio uma ideia, vou montar um negócio tal. Para você criar essa empresa, para você formalizar essa empresa, você tem que matar a ideia, né? Então, parte já aí. Você tem que matar a ideia do negócio para que ele se torne realidade. Segundo, né, essa empresa ela vai ter aí o ponto de equilíbrio, né, o break-even point. É
uma sigla em inglês, mas significa ponto de equilíbrio. Você criou a empresa, essa empresa vai ter um tempo de maturidade para ela ter o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio, buscar mercado, ter o equilíbrio fiscal, onde ela se sustentará sozinha, né? Normalmente isso acontece depois aí de 6 meses, aí, né? E o terceiro, né, é o payback, é você ter o retorno do valor investido. Então, quando você atinge, uma empresa geralmente ela atinge uma maturidade quando ela consegue trazer o retorno investido. Investiu 100 mil reais para abrir a empresa, para iniciar o negócio, depois de um período aí de 6 meses, 2 anos, 3 anos, depende do negócio, né, ele vai ter que trazer o retorno novamente. E ele fala que tem negócio aí que desenvolve aí o capital, devolve o capital investido aí, né? Ele consegue se desenvolver a certo ponto de trazer essa maturidade com uma precocidade aí, né? Uma precocidade aí de 6 meses, 7 meses. Geralmente as empresas de tecnologia, né? As startups aí, as empresas voltadas à área de TI, ela tem um retorno bem precoce, né? Um retorno aí com 6 meses, 1 ano no máximo aí, claro, depende do porte, do tamanho da estrutura, né? E vamos recapitular aí os 5 passos, né? O primeiro passo é você tirar do papel e formalizar o negócio, né? É matar a ideia, né? Então você mata a ideia e você coloca em prática. O segundo é o ponto de equilíbrio. O terceiro é recuperar o investimento feito, né? O quarto, ele já fala de um quarto, que é quando tem uma maturidade da empresa, você contratar um gestor, você contratar alguém que toque esse negócio, que você não dependa, né, de estar ali de frente ao negócio. Quando você coloca um gerente, um administrador, que o negócio anda sem você estar no local, isso é uma maturidade muito grande para uma empresa, né? Daí ele fala, né, por que você contratar um gestor, né? Contrate, por quê? Porque geralmente quando você vai buscar alguém para tocar o negócio que você desenvolveu, você tem que contratar alguém que tenha mais conhecimento e mais experiência que você. Então você está dando uma oportunidade, além de você se afastar do negócio de forma presencial, você está dando uma oportunidade do negócio crescer, porque você está colocando na mão de alguém que tem uma bagagem, um conhecimento maior que você. Então esta é a oportunidade do negócio ser alavancado, né, ser realmente profissionalizado. Então esse seria o quarto ponto, né? E o quinto ponto é você vender esse negócio, né? Porque aí a empresa ganhou uma maturidade e aí você vai fazer uma alavancagem de dinheiro, né? Você injetou lá 100 mil numa empresa, tocou essa empresa 2 anos, ela já está rodando sozinha, você não necessita estar lá presencialmente dia a dia, você pode fazer aí a venda desse negócio. E isso pode te alavancar, às vezes, milhões, né? Então, assim, são os 5 passos aí que passa aí no capítulo, né? E então ele fala ali, né, que quem já é dono de uma empresa, né, ou logo que vai ser dono, né, ou porque o objetivo desse livro e desses treinamentos é você empreender. Então, assim, quando você instalar esses drivers, né, e contratar um gestor, que a empresa tenha a sustentabilidade, né, que ela se sustente sozinha, sem necessitar do dono estar presencialmente. E daí ele continua, né, falando mais detalhes do gestor, né, porque esse gestor, que nem eu já falei, ele vai fazer aí uma profissionalização na gestão do negócio. Então é uma pessoa que tem mais experiência que você e que ele vai fazer com que o negócio tenha uma alavancagem, né, uma reestruturação
de uma forma bem técnica, profissional, né? E ele cita também, né, a arte da venda, né? Porque dentro do livro ele cita, né, que tem capítulos voltados só para vendas. Então, assim, né, ele deu um esboço das 5 etapas de uma venda perfeita, né? Atenção, você tem que chamar a atenção do cliente, você tem que reter, você tem que interagir com ele, você tem que converter ele, né? E encantar, né? A fase do encantamento é a finalização da venda. Ele se encantou pelo teu produto e a venda o negócio está fechado, né? Então, esse seria aí o resumo aí dos 2 capítulos aí que tivemos na live. Um grande abraço a todos.